Olá, um tempo sombrio. Este é o clima do novo romance de Ronaldo Costa Fernandes, nosso entrevistado de hoje. Um Homem é Muito Pouco é narrado com 4 vozes paralelas que se irmanam na mesma dor, e este é o tema de nossa conversa. A Dica de Leituras, um misto de jornalismo e ficção na análise dos romances Todo Terrorista é Sentimental, de Márcio Menezes, e Avesso, de Tomás Chiaverini. A gente conversa agora com Ronaldo Costa Fernandes. Ronaldo, Um Homem é Muito Pouco. O próprio título do livro já é meio que enigmático, mas o que me chamou a atenção é a construção, a formação do livro. Ele é escrito em 4 grandes partes, que na verdade são 4 grandes vozes a discutir dentro, a se degladiar dentro do livro, né? Quase isso, né? Quer dizer, como é essa arquitetura do livro, como é que surge a ideia desse romance? Maurício, você observou muito bem, né? As 4 partes são 2 partes em terceira pessoa e 2 partes em primeira pessoa. E um personagem liga, interliga e mantém a tensão das 4 partes. Me fascinava a ideia de trabalhar com esse personagem que é um torturador, é um homem da repressão, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer um romance denúncia, não queria fazer nada desse tipo realista, não sei o que. Então fui buscar outros personagens que pudessem coadjuvar. Na verdade ele que seria um personagem principal, acabou virando um personagem secundário, bem secundário, e outros personagens começaram a aparecer e a crescer, né? Que é um fato muito comum, né, da gente comer personagens nos toma antes que a gente tenha pulso sobre ele. Agora, há assim, digamos, um certo fio narrativo que é interessante e que são 2 sentimentos muito complicados, né? Que é a questão do medo e a questão da loucura, quase. Não é a loucura plena, mas é uma certa obsessão, uma certa, né? Todos os personagens têm um certo medo que leva a uma certa loucura, né? Quer dizer, como foi trabalhar esses elementos? Porque são elementos complexos, né? Essa profundidade psicológica mesmo dos personagens. O romance é ambientado nos anos 70, no Rio de Janeiro. E nos anos 70 todo mundo vivia com medo. Quer dizer, quem não vivia com medo era porque estava do outro lado de lá. Fazia medo. Fazia medo, muito bem observado. Então, pairava, mesmo que não tinha atividade política nenhuma, pairava no ar o medo. Então, todo mundo desconfiava de todo mundo. Você estava na faculdade, o cara te olhava muito, não sei o que e tal. Aí você ia procurar saber, aquele cara estava há 10 anos na faculdade, já era para ser jubilado, não foi jubilado, por quê? O cara era um informante. Então, existem essas pequenas coisas assim que dão uma ambientação de medo, de você viver vigiado, e a possibilidade de ser punido por uma coisa que você nem sabe qual é. E é isso que os personagens vivem. O da loucura, o primeiro tem uma passagem por um sanatório rápido em Bremen, na Alemanha, para caracterizar uma visão assim meio desfocada dele da realidade, mas é um homem muito com os pés no chão. O segundo tem uma paranoia de perseguição, né? Então, não se sabe se está sendo perseguido ou não se está sendo perseguido. O terceiro tem já é uma ambiência muito mais formal, é um relojoeiro, filho do relojoeiro, o cara é da loja, é gerente da loja, continua a ideia do pai, não sei o que e tal, e acaba se envolvendo em alguma coisa que ele não esperava. E o leitor vai perceber qual é a ligação dele com o outro, o torturador. E o quarto, eu digo que é um edifício que é o personagem, né? Porque tudo que acontece naquele edifício que é um personagem que não tem ligação com nada, é absolutamente ingênuo, tá namorando, trabalhando, não sei o que, de repente é pego nessa rede, né? E aí acaba extremamente perturbado com tudo isso. Foi um tempo difícil, você sabe. Agora, é interessante porque uma coisa que a ambientação histórica, a contextualização histórica, mas não é um livro que tenha esse discurso histórico muito claro ou muito presente.
né? Quer dizer, a gente percebe que aconteceu por uma série de elementos ali, que é essa ambientação dos anos 70, mas ela não é uma narrativa necessariamente dos anos 70, ela poderia estar em 30, poderia estar... Quer dizer, como foi esse trabalho da temporalidade do romance também? 30 porque é uma década que eu vivi, e está longe, para mim é importante. Quem pode trabalhar com uma coisa muito próxima, eu sempre digo, se você olha a parede, você não vê a parede, você vê um pedaço da parede. Se você se afasta, você vê a parede inteira. Então eu me afastei para ver a parede inteira. O que era a parede inteira? A década de 70 para mim, é a época que eu vivi. Então eu pude trabalhar olhando um painel maior. Eu também não queria, como eu te falei no princípio, fazer uma coisa de denúncia, romance de denúncia, que é meio furado, ultrapassado, romance... Mas queria colocar essas questões, principalmente essa ambiência do medo, que os personagens são tomados, como se fosse você podia até ver simbolicamente, tirar a ditadura militar e colocar aí um Estado autoritário qualquer, serviria. Mas a preocupação justamente era isso. Primeiro fazer literatura e não fazer jornalismo, né? Quer dizer, a preocupação era fazer um romance, antes de tudo. Agora, e tem esse pano de fundo, que é o pano de fundo dos anos, chamado agora dos anos de chumbo, porque nós não chamávamos anos de chumbo. Não tinha nem essa ideia, essa noção, né, do que se vivia. Mas...